Nesse vídeo a gente vai resolver mais um exercício do Enem 2025 sobre análise gráfica, um tema que não tem como fugir. O Enem 2025 ou na vida em geral, análise gráfica, se você está trabalhando ou quer trabalhar na área de exatas, você vai se deparar com gráficos o tempo todo, seja na faculdade, seja no mercado de trabalho. Esse tema é realmente muito importante. Esse exercício é bem fácil, é o mais simples até agora, que a gente já resolveu. E vamos lá, vou fazer em detalhes para vocês. Vamos lá, vamos começar nosso exercício. Questão 138 da prova cinza. Cada prova vai ter um número diferente, mas na prova cinza essa questão vai estar como 138. Antes de começar o exercício, eu gostaria de mostrar algumas técnicas de como resolver os exercícios do Enem mais rápido. Você não precisa ficar resolvendo tudo ou lendo a questão toda, né? Você vê aqui que esse enunciado já é um pouco extenso, você terá 90 questões para resolver, vai estar cansada no final, no meio desse processo. Então, uma sugestão que eu faço é você realmente olhar primeiro as figuras. No caso aqui temos um gráfico, né? Este gráfico aqui, por isso análise gráfica. E aí o que eu faço geralmente? Minha estratégia é olhar o gráfico, então eu tenho tempo e saber as unidades aqui que são em minutos, né? Tenho no eixo Y frequência respiratória RPM, então RPM geralmente é respiração por minuto, no caso, porque é frequência respiratória. Aqui está dizendo início da prática meditativa. Nem li o exercício ainda, mas já está meio claro o que está acontecendo aqui, né? Existe alguém que está meditando e vai começar no tempo T1. E aí esse processo tem uma certa relação com a frequência respiratória, por isso que tem esse gráfico, né? Beleza, a gente já consegue ter várias informações sem precisar ler o enunciado todo ali em cima, né? O que eu costumo fazer? Eu já vou direto para a parte do enunciado. Então, a partir do tempo T1, em que se inicia a prática meditativa, que é o que a gente já leu aqui, o comportamento da frequência respiração em relação ao tempo, acontece o quê? Então, ele basicamente nem precisava ter lido ali em cima, né? É só eu olhar para o gráfico e ler a pergunta e eu consigo já começar a ler as possíveis respostas aqui. Então, o item A diz que a frequência respiratória se mantém constante a partir do instante T1. Então, a partir daqui, né? Você vê que tem uma frequência respiratória F1 que era de fato constante aqui, né? Nesse processo aqui. Até do zero até o T1, ela era constante. A alternativa A está dizendo que ela mantém-se constante a partir do instante T1. Não, né? Então, já não é a alternativa A. A alternativa B diz que é diretamente proporcional ao tempo. Diretamente proporcional é uma reta. Geralmente, diretamente proporcional é isso aqui, né? Se um cresce, por exemplo, o tempo e a frequência aqui, se o tempo cresce, né? Estou crescendo o tempo aqui, a frequência também está crescendo. Então, você vê, aqui estaria maior, maior, maior. Isso seria algo diretamente proporcional. E isso não está sendo visto aqui, né? Nesse gráfico. Então, também não é a alternativa B. A alternativa C é inversamente proporcional ao tempo. Inversamente proporcional é algo que decai com 1 sobre a variável em questão, tá? O que isso quer dizer? Está dizendo inversamente proporcional ao tempo. Então, quer dizer, tem uma constante A e dividido por T. Né? Seria uma função desse tipo aqui. Tá? Frequência seria inversamente proporcional ao tempo. Ou seja, quanto maior o tempo, menor a frequência. Porque eu estou dividindo uma constante, né? Estou dividindo uma constante pelo tempo que está aumentando, né? Então a frequência estaria diminuindo. Bom, aqui a gente vê esse comportamento de fato, né? A frequência vai caindo com o tempo, né? Mas inversamente proporcional ao tempo seria algo no gráfico mais dessa forma aqui, ó. Mais assim. Esse é um gráfico de algo inversamente proporcional ao tempo. Se você plotar essa função, ele não vai cair dessa forma aqui.
tá? Ele não vai ter essa parte constante e depois começar a cair, essa curva bonitinha. Vai ser algo desse tipo. Então também não é a alternativa C. No caso da alternativa D, está dizendo diminui até o instante T2, diminui até do T1 até o T2, ela diminui. De fato é o que está acontecendo aqui, né? Até aqui tudo bem. A partir do qual se torna constante. Olha, a partir do instante T2, ela se torna constante. É isso que está acontecendo, né? A frequência continua constante depois que ela chega aqui no instante T2. Então é essa a alternativa D. Vamos olhar a alternativa E só para ter certeza? A alternativa E nos diz o quê? A alternativa E nos diz que diminui de forma proporcional ao tempo, tanto entre T1 e T2, quanto após T2. Então, já sabemos que esse após T2, ela continua constante. E ele está dizendo que ela diminui de forma proporcional ao tempo. Então, isso também está errado, né? Realmente, a alternativa D, essa é a resposta dessa questão. De nível fácil, a gente nem precisou ler aqui, né? Mas eu espero que as minhas explicações com relação a cada um desses tipos de função que representam essas respostas também possam te ajudar no futuro, quando você estiver resolvendo outros exercícios, tá bom? É isso, obrigado, até a próxima.